Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Bem Mais Saúde, Bem Mais Saúde de junho. Olha, são tantos que a gente já fez até agora que eu até fico me perguntando qual é o número que nós estamos. É a 42ª edição. Nossa, para a gente é um orgulho gigante a gente atingir essa marca e ser um evento tão consistente assim. Aliás, me digam aí se vocês estão me vendo, estão ouvindo, de onde vocês são, pode dizer a cidade. Hoje eu tô com uma blusa, porque a gente vai falar de doenças respiratórias, né? A doutora já tá aí já aprontada, já pronta para falar. Calma aí que a gente já vai começar. Mas eu tô aqui, ó, com uma blusa, queria cobrir até a orelha, porque onde eu moro tá um frio, um frio, um frio. Digam aí se vocês estão ouvindo no chat. Por favor, me deixem saber se vocês estão vendo, ouvindo, se está tudo certo, se podemos seguir. Quanto vai mais gente se conectando aí, eu sei que esse friozinho da tarde aí pega a gente um pouco, né? Eu dei sorte que ainda estou em casa hoje, eu não estou no escritório. Então não vou ter que enfrentar a saída para não ter que tomar mais frio. Gente, nesse período de frio, acho que esse tema que a gente vai falar hoje é super relevante, por isso tem uma pessoa super, super especial, uma convidada super especial, que eu acho que eu recepciono ela aqui no Bem Mais Saúde. É a primeira vez, estou até nervoso. Então, já de antemão, doutora, se eu falhar com alguma coisa, me perdoe. Mas é um super prazer te receber aqui para bater esse papo. Eu já te anuncio, mas eu vou fazer assim, o que eu costumo fazer sempre quando tem no comecinho dos nossos eventos, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai falando sobre o porquê é tão importante, né, dessas conversas que a gente tem. E eu estava lendo as notícias, né? Curitiba está fazendo um frio muito grande por lá. Eles entraram, inclusive, com estágio de alerta para casos de doenças respiratórias. Isso foi há 2 semanas, né? E aí eu estou vendo aqui que nas notícias, hospitais, né, estão noticiando que doenças respiratórias vem aumentando nesse período. Eu acho que é comum até a gente ver alguém próximo da gente meio que gripado, a gente mesmo, né, passa por quando chega esse período, e eu acho que por isso essa conversa vai fazer tanto sentido. Já vou compartilhar a minha tela para a gente já começar esse super papo aqui e também chamar a nossa super convidada. Deixa eu só compartilhar aqui e aí me digam se vocês já estão vendo a tela, hein? Me deem aquele ok para nos ajudar aí no chat. Legal, tô vendo aí a tela. E interajam, tá, gente? Fiquem à vontade para convidar todo mundo a participar. Acho que para todos que esse momento do Bem Mais Saúde, né, o que eu digo, né? A gente fala com as pessoas. Aqui a gente não fala com crachá nesse evento, a gente fala com as pessoas. Como que a gente pode cuidar da nossa saúde? é, com mais informação, com mais cuidado, né? Acho que é um momento de autoconhecimento, autorreconhecimento, onde a gente usa as informações que a gente recebe aqui nessa hora que a gente tem aqui uma horinha mais ou menos de evento. Então é nesse momento que acho que é super importante você parar um pouquinho para ouvir o conteúdo que a gente traz aqui, porque ajuda a gente no dia a dia. E é muito legal sempre as instruções que a gente traz por aqui. Outra coisa, para quem é de RH ou conhece alguém que é de RH, existe uma lei agora, é a Lei 15.377, que ela fala sobre promoção da saúde, né? Essa lei meio que obriga as empresas a compartilharem as informações de campanha de saúde, principalmente sobre campanhas de vacinação, prevenção do HPV, o câncer de mama e o câncer da próstata. Mas isso vale para todas as ações de promoção da saúde. Então, se você é de RH ou conhece alguém de RH, indique inclusive o Bem Mais Saúde. O Bem Mais Saúde ajuda você, a sua empresa também, a promover saúde de uma maneira democrática para todos os colaboradores. Legal, vamos lá. Vamos começar. Primeiro vou trazer, vou aqui pedir para se apresentar a doutora Luri Kitahara, acho que é assim que fala. É,
Prazerzaço, super obrigado mais uma vez por esse convite, aliás, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é super blaster, mega agitada aí, cheia de compromissos. Estava recebendo um cliente nosso, inclusive no escritório, né, agora há pouco. Então, super obrigado mais uma vez por abrir esse espaço aqui para a gente ter essa troca aqui tão importante. Seja super bem-vinda, doutora. Obrigada, tia. É um prazer estar aqui falando de um tema que agora é tão importante. Acho que, assim, sempre é importante, mas agora no frio, né, ainda mais. Então, fico muito feliz aí da Bencorp estar promovendo saúde cada vez mais. E vamos lá. Então, se quiser falar mais alguma coisa, tia, fica à Não, vontade. eu ia concluindo aqui aqueles pontos que eu dei de introdução, né? Você falou do tema, e eu acho que é um bom ponto, com certeza você vai explorar isso, sobre como a gente pode, sei lá, acho que agasalhar mais, tomar mais água. A gente já toma tantos cuidados, né? Mas acho que é um ótimo momento para ver o que que do nosso lado aqui a gente que tá sempre na correria do dia a dia, tem que sair cedo. Aí, às vezes, de manhã você sai, tá garoando, chuva, não sei o que, aquela geada. Aí você tá cheio de roupa. Aí chega no escritório, tá quente. Aí tira tudo e muda, dá aquela quebra. Aí o ar-condicionado, o ar muda, aí você sai, poluição, né? Aí quando você volta, tá chovendo de novo. Aquele Sim. inverno que é para testar a paciência de todo paulistano, principalmente aqui, todo mundo que está em grande metrópole ou está enfrentando isso nas cidades por aí. Não, exatamente. A gente vai tocar nesse ponto aí do que a gente pode fazer para evitar, né, estar sempre gripado, que nem parece, né? Quando a gente está no inverno, parece que a gente sempre está gripado, o nariz sempre está escorrendo. Então, a gente vai chegar aí nesse ponto com certeza. É bem isso. Legal. Tá contigo então, doutora. Obrigado. Imagina, obrigada a você, Tia. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, queria agradecer todo mundo aí que está presente para a palestra, né? Quero deixar aberto, quem quiser perguntar, me interromper, fica à vontade. No final, a gente pode abrir também para as perguntas, né? Acho que sempre é importante a gente sair cada vez com mais informação. Pô, Então, a usem gente o vai. chat. Exato, usem o Usem o chat chat aí. aí, sem moderação, gente. Pode mandar aí mensagem, aproveita aí, manda também o link da palestra para os colegas aí, chama a galera para participar com a gente, mas sintam-se à vontade para interagir com a gente. Perfeito, exatamente. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais dúvida, melhor também. Então, agora, né, que esse friozinho aí, né, até o jogo do Brasil aqueceu um pouquinho ontem, mas hoje parece que o frio voltou ainda mais, né? Esperamos que aqueça mais. Então, vamos lá, né? A gente vai falar aí sobre as doenças respiratórias, né? Aqui eu quero falar sobre várias doenças respiratórias, algumas que podem ou não piorar com o frio, né? Quando a gente fala de doença respiratória, aí são uma das principais causas de morbimortalidade no Brasil, né? De crianças até idosos. Aí a gente fala de pneumonia, doenças que são mais crônicas e não tão agudas, que nem asma, DPOC, depois eu explico um pouquinho o que que é, né? Então a gente vai abordar aí um pouquinho a característica de cada uma delas. Podemos passar. Então, eu quero começar a falar dessas doenças mais crônicas, né? Aqui eu trabalho com atenção primária, né? Como médica da família, então sempre que eu atendo meu paciente, pergunto, né? Tem alguma doença? Como é que é? Sempre a gente ouve, né? Tenho asma, doutora, tenho rinite, eu acho que eu tenho uma sinusite crônica. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? A asma, ela é uma doença inflamatória crônica, então a gente tem asma, quem tem asma vai ter a vida inteira, mas vai poder controlar ali com tratamento, né? E aí é como se o ar passasse mais assim, mais apertadinho pelos nossos pulmões, né? Então os sintomas, a gente vai sentir aquela falta de ar, chiado no peito, tosse, e tem coisas que podem ser um gatilho para asma, né? Ou seja, algo que acontece que vai descompensar a nossa asma, né? Então, alérgenos, alergias, ácaro, pólen é aquela coisinha da flor, então na primavera tem muita gente que fica pior, né? Às vezes também poeira, perfume, infecção, poluição, né? Aí os tratamentos é muito individualizado de cada um, mas é importante tratar com corticoide inalatório, né? Broncodilatador. E se você tem asma e seu médico falou assim.
Ah, não, tá tudo bem, só usa o Aerolim quando você tiver crise. A gente tem que rever esse tratamento aí, né? Que hoje a gente já sabe que não é tão adequado a gente tratar só com aquela bombinha azul, que é o Aerolim, né? Quando tem a crise. É importante esse corticoide inalatório. Então, se você vê que sua asma tá descompensada, que você tá tendo que usar muito Aerolim, procura atendimento aí pra gente manejar direitinho essa situação, né? A DPOC, ela é até parecida um pouco com a asma, no sentido também de ter ali alguma coisa apertando mais o seu pulmão e o ar ficar difícil de fazer a troca, né? Mas o que que causa principalmente? Cigarro, gente. Então, você já viu aquele tio, aquele vizinho, que é um velhinho que fumou a vida inteira, né? Que tem aquela tosse crônica, aquela voz de fumante que a gente fala, né? Então, essas pessoas que fumaram a vida inteira inflamam muito o pulmão. Então, tudo fica mais inflamado, mais apertado, o ar fica difícil de trocar, né? Então, a gente começa a ter aquela tosse crônica, aquela tosse com catarro, falta de ar, cansaço. Isso acaba acontecendo numa fase mais ali para adultos, idosos, né? Porque é o tempo ali que a pessoa foi fumante, né? Ou às vezes até trabalhou com alguma coisa que tinha muita fumaça, né? Hoje em dia a gente tem muito mais cuidado, né, dentro dos nossos trabalhos, né? Mas antigamente quem trabalhava em mina, essas coisas do tipo, também poderia ter a DPOC, né? Então a gente faz aí o diagnóstico com exames, né? A asma também, a gente pode lançar mão e deve, né, de exames para fazer o diagnóstico, né? E o tratamento aí também vai depender muito de cada caso, né? Mas também tem ali o broncodilatador. O que que é o broncodilatador? Abrir esse espaço, né? Que está apertadinho, abrir um pouco mais. Às vezes, até tem pessoa que tem DPOC tão grave que tem que ficar utilizando oxigênio, né? E aí a gente vai para as coisas mais comuns e corriqueiras, mas que acontecem com a maioria da população, que é a rinite alérgica e sinusite, né? A rinite, ela é uma inflamação aqui da nossa mucosa nasal, né? E a sinusite é quando os seios da face, que são literalmente buracos que a gente tem aqui assim no rosto, eles inflamam, enchem de catarro, por isso que a gente fica com aquela sensação, nossa, parece que meu rosto tá pesado, tô com dor de cabeça, né? E a rinite não tratada, ela pode causar uma sinusite. Por quê? Teoricamente, toda essa mucosa aqui do nosso nariz, ela é uma proteção, né? Se entra um pó, se entra poeira, vírus, bactéria, tem que estar protegido aqui, né? A mucosa vai proteger, até os pelinhos do nosso nariz são para isso, né? Se a gente tem rinite, imagina que tá tudo em carne viva, né? Então não tem mais aquela barreira para proteger. Então, se a gente está com uma rinite não tratada, entra um vírus, entra uma bactéria, ele consegue espalhar e causar uma infecção. Então, você fala, nossa, eu tenho rinite, aí eu tenho rinite, vira sinusite, sempre, porque tem essa ligação, né? A rinite descompensada, a gente não tem a barreira de proteção, pode evoluir para uma sinusite. A sinusite, geralmente, ela pode ser causada por vírus ou por bactéria. Por isso que às vezes a gente toma antibiótico para sinusite e não resolve tanto, porque tem sinusite, a maioria, inclusive, é por vírus, né? E lembrar que o antibiótico, ele só mata bactéria, né? Então, por isso que o diagnóstico tem que ser feito certinho para a gente não tomar remédio à toa, né? E aí, uma coisa assim, a sinusite, geralmente, ela é aguda. Então, eu peguei sinusite. Mas em alguns casos, a sinusite fica crônica, como se a gente tivesse um catarrinho grudado ali sempre, e aí a gente tem que fazer alguns exames, né, para identificar. E já vou falando para vocês assim que raio-x de face para sinusite não adianta de nada, tá? O diagnóstico de sinusite ele é clínico e, ou seja, né, a partir dos sintomas e do exame físico que o paciente me mostra, né? Ou então, se eu tô com uma suspeita da sinusite crônica, que é essa como se eu tivesse tudo grudadinho, aí a gente pede uma tomografia de seios da face, tá bem? Aí podemos passar. Aí eu falo de algumas outras coisas, né? Tuberculose, por exemplo, né? A tuberculose, hoje em dia, assim, é até raro que a gente conheça alguém que tenha tuberculose, né? Às vezes até uma doença um pouco estigmatizada, assim, de locais que tem muitas pessoas confinadas, por exemplo, prisão, né? Mas não escolhe as pessoas, né? Se a gente tem contato ali com essa bactéria, a gente pode se contaminar. E qual que é a questão? Por que que eu coloquei a tuberculose aí, né? A tuberculose, ela passa pelas gotículas, né? Da gente estar tossindo ali de pessoa para pessoa. No frio, a tosse piora, a gente está mais aglomerado, está em locais mais fechados. Então, doenças também que passam, né, por gotícula, que nem gripe, tuberculose e tudo mais, a gente tende
né, a pegar mais fácil nesse momento do frio, porque tá todo mundo ali junto, tudo fechado, né? Aí às vezes fecha tudo, liga o ar-condicionado, o pessoal tossindo, espirrando. Então, vou falar depois um pouquinho do que a gente pode fazer para se proteger, né? A tuberculose, né, é uma doença mais crônica, ela vai ter perda de peso, febre noturna, suor, é uma doença, né, mais sintomática ali. A gente consegue fazer o diagnóstico com os exames e tem todo o tratamento, inclusive nas redes públicas de graça, com acompanhamento, né? Aí passo agora para a pneumonia, que talvez seja a mais temida, né, desse frio. A gente fica, ai, será que se eu não curar minha gripe vai evoluir para uma pneumonia, né? Aí eu já falo que isso é um pouco de mito, né? Não existe isso de gripe mal curada que evolui para pneumonia. Aí se fala, Luri, mas não, eu tenho certeza que um dia eu tive uma gripe, os sintomas não melhoraram 100%, depois eu fui no médico e ele falou que estava com uma pneumonia. Podem acontecer infecções seguidas, né? Então, por exemplo, a gente pega uma gripe, a imunidade fica baixa, a gente não está comendo direito, o corpo fica menos, né, com defesa, a gente entra em contato com uma bactéria ou com um vírus que pode causar pneumonia, e aí tem uma infecção no pulmão, né? Então, não é bem que é uma gripe mal curada, mas às vezes o estado gripal, uma infecção, pode levar a outra no sentido da imunidade abaixar, né? E a gente não conseguir ter a defesa aí para os outros bichinhos que vão entrar em contato com a gente, né? E a pneumonia, ela é uma infecção que ela vai atingir o pulmão, né? Ali, cada coisinha ali, são os alvéolos, né? Parecem aquelas uvinhas que tem dentro do pulmão, né? Pode ser por bactéria, pode ser por vírus, pode ser por fungos, tá? Então, a pneumonia, ela pode ser causada por vários tipos de bichinho. E aí, lembrando de O novo, né? microfone tá O fechado. antibiótico, ele só vai tratar a pneumonia que é por bactéria, que geralmente é mais comum, né? Então, e como que a gente vai sentir aí a pneumonia, né? Tosse, pode ser tosse seca ou pode ser tosse com catarro, febre alta, mas tem pneumonia que não dá febre. Mas uma coisa que não foge é a tosse mais o cansaço, mais a falta de ar, né? Às vezes o paciente não tem febre, às vezes o paciente não tem tosse com catarro, mas a tosse e o desconforto respiratório, aquele cansaço que você não tinha para subir uma escada, para tomar um banho, para se trocar, aparece. A gente tem que fazer o exame físico e possivelmente fazer um raio-x também para identificar a pneumonia. E aí eu vou colocar aqui outro mito, né? Colocar outro mito para fora, que é essa coisa de início de pneumonia. Eu tenho certeza que alguém aqui já ouviu isso de algum médico, tipo, ah, você está com início de pneumonia. Aí o que eu digo, não existe início de pneumonia. Ou você tem pneumonia ou você não tem. O que existe é pneumonia leve, pneumonia moderada, pneumonia grave, né? A pneumonia é a infecção do pulmão, né? Ou por bactéria, vírus ou fungos. Às vezes a gente tem uma infecção leve, que a gente consegue tomar um antibiótico em casa, melhora bem. Às vezes é algo mais intenso, que a gente tem que internar no hospital, fazer o antibiótico na veia, né? Então, assim, se você tem pneumonia, você tem pneumonia. Não existe isso de início, meio e fim de pneumonia, né? Então, por isso que é sempre Tá importante, meio né? doente só, né? Exato, né? Não tem essa história, você tá ou não tá doente. Então, por isso que eu falo que é importante ali o médico que está atendendo, né, ter uma boa escuta, ouvir o que você tem para falar, né? Isso é muito importante. Examinar, né? Pô, ouvir o pulmão, fazer o exame físico, se necessário, pedir um raio-x para fazer o diagnóstico certinho, né? Aí podemos passar. E isso parece uma coisa óbvia, né? Mas a gente sabe que hoje no atendimento de pronto-socorro, às vezes isso não acontece, né? O que é uma coisa péssima aí para a gente conseguir ter um diagnóstico certo, tomar a medicação certa e melhorar, né? Aí eu trago aqui um pouquinho a questão dos riscos do cigarro, né? Porque geralmente quem fuma no frio fica pior, né? Então, assim, por quê? Porque a gente está inflamando ali o nosso pulmão. E lembra que eu falei, né, que às vezes o frio pode piorar sintomas? Porque o frio ele deixa o pulmão mais apertadinho ainda. O pulmão já está apertado pelo hábito de fumar, o frio vai lá e aperta mais. Então, às vezes, quem tem a asma, quem fuma, quem tem a DPOC, né, que eu expliquei ali no começo, chega o frio, começa a tossir mais, começa a ficar mais sintomático. Aí você fala assim: ah, Luri, então o frio dá infecção. Não é que o frio dá infecção, porque quem dá infecção é o bichinho que entra em contato com a gente, o vírus ou a bactéria, né? Pode estar frio. Se não tiver vírus e bactéria, a gente não vai ter ali nenhuma infecção.
mas o frio piora esses sintomas, né? Se você pegou uma infecção ou se você tem essas doenças crônicas. Então, a nossa avó não estava tão errada quando ela falava se agasalha no frio, né? Cuidado com o frio, tem aí todo um sentido. Aí, falando aqui do risco, né? Eu gosto sempre de falar porque fumar, a gente sabe que tem muita gente que fuma. Hoje tem cigarro eletrônico que facilita o acesso e é muito difícil parar de fumar para quem fuma, né? Não é uma coisa fácil. Então, eu acho que é bom a gente sempre abordar para deixar esse caminho aberto, para não culpar a pessoa, mas conscientizar e sempre estar disposto ali a ajudar quando a pessoa tiver a vontade de parar de fumar, né? Então, quando a gente fala aqui, né, do risco do cigarro, cigarro tradicional, né? A gente tem vários tipos, né? Primeira causa ali de câncer no pulmão, da DPOC que eu expliquei, enfisema. Efisema é como se a gente tivesse uma bola de ar presa no pulmão, né? O cigarro eletrônico, ele causa todas essas questões aí do cigarro tradicional, mas ainda como ele tem, né, um líquido, ele é um vapor, né? A gente até chama de vape, a gente pode ter pneumonia por broncoaspiração, aquele líquido, né, aquele vapor é aspirado para o pulmão e a gente tem ali até uma doença mais rápido do que se a gente estivesse fumando cigarro tradicional, mas os dois são ruins iguais, né? Narguile, que às vezes a gente está ali, né? O pessoal, resenha com os amigos, tal, você nem percebe. E, assim, uma sessão ali, né? O tempo que você passa, já fizeram ali o cálculo, né, dessa questão do monóxido de carbono, equivale a 100 cigarros, né? E você não percebe que você estaria fumando 100 cigarros, né? Então, isso é muito importante a gente falar, né? Dessa questão do narguile, que às vezes a gente não percebe e está fumando muito mais do que a gente pensa. O vape, por ter aquele gostinho, né, de fruta, tal, delícia, não deixa cheiro, mas é muito nocivo e ainda mais, vamos lembrar que o vape nem é legalizado no Brasil, então a gente nem sabe o que que tem dentro daquelas substâncias que o pessoal coloca, né? Pode ter ali produtos químicos que a longo prazo a gente vai perceber que fazem muito mal, além da nicotina e do vapor mesmo, né? Aí o alcatrão também, né, que tem ali no cigarro clássico, tô naquele cigarro de palha também que hoje o pessoal fuma bastante, né? Isso daí ele vai inflamando o seu pulmão, ele vai prendendo o ar no seu pulmão, né? Como se você não conseguisse fazer a troca. Então, a gente tem que lembrar também que o pulmão não se regenera, né? O que a gente lesou já está lesado, mas nunca é tarde para a gente deixar de fumar, né? Então, sempre aí que tiver essa vontade procurar um profissional para começar esse processo, que não é fácil. Aí Não é vamos. fácil, mas realmente acho que é um dos hábitos mais complexos que tem, né? Porque assim como a bebida, né, o álcool, ele parte do princípio que faz parte da nossa cultura, né? E aí você Exato, está brigando com uma coisa extremamente prejudicial, mas que está um hábito, assim, do dia a dia. exato, Então, por isso que eu vejo exatamente. muita gente lutando contra o vício, né? Mas também tem essa coisa do prazer associado, que é psicológico. Tem muitas questões, mas realmente fumar não é bom, galera. Exato, e tem porque, assim, eu falo, assim, essa questão de vício, e quando a gente fala de vício, é cigarro, é comida, né, é porque, assim, poxa, a gente vive uma vida corrida, estressada, é como se a gente tivesse uma recompensa, porque se fosse, assim, se o corpo não sentisse que libera algo ali, a gente nem teria vício, né, mas aí a gente está estressado, a gente está nervoso, a gente acaba recorrendo para essas coisas que têm a serotonina muito rápida, mas que acaba sendo muito prejudicial para a nossa saúde, né? Fumar, beber em excesso, comer besteiras em excesso, hoje em dia até aposta, né? Também coisa muito rápida na palma da mão. Então, o vício sempre é algo Verdade, muito principalmente na Copa agora, né? O negócio das bets, né? exato. Então, eu sempre falo, gente, perceber que é um pouquinho fora aqui do tema, mas percebeu algum comportamento de vício que você sente que não tá legal, sempre procurar ajuda aí para a gente começar a conversar sobre, né? É isso Então, aí. vamos falar um pouquinho sobre prevenção, né? Eu te perguntou ali no começo da palestra e eu acho isso incrível, porque você fala, Luri, tá entendida as doenças, mas o que eu quero é ficar saudável no inverno, eu não quero ficar doente, tossindo, que saco, né? Como é que a gente faz aí para se prevenir? Então vamos lá, vou começar a falar de vacinas, né? Vacina é importante, a vacina da influenza, né? Vacina da gripe, hoje em dia todo mundo pode tomar, né? Aí você fala, ai, Luri, não vou tomar, porque eu tomo, eu fico com gripe depois. A ideia não é bem essa, né? Não é que a gente fica com gripe. A vacina não causa da gripe, né? Não causa a doença. Mas ela
ativa o nosso corpo para produzir os soldados de defesa. Nessa, ela tem que gerar uma certa inflamação para a gente produzir, né, esses soldados de defesa. Então, às vezes, o corpo vai ficar em alerta. Então, ele vai apresentar uma febre, ele vai apresentar uma dor no corpo. Então, depois de 24 horas que toma a vacina, é comum, sim, às vezes, sentir uma febre, um desconforto no corpo, mas não é que você pegou a gripe. Então, assim, é importante tomar, mesmo que tenha essa questão, né, do pós em algumas pessoas, é importante porque a gente vai estar protegido. Aí você fala, pô, Luri, mas todo ano eu tenho que tomar? Poxa, gente, sim, porque o vírus, ele é muito esperto, né? O vírus muda muito. A gente vê o Covid, né? Como começou, como tá agora, porque o vírus foi mudando. O vírus, ele precisa entrar na célula das pessoas para viver, e cada vez que ele entra, ele é aquele, eu brinco que é aquele amigo invejoso, ele vai pegando uma característica de cada coisa ali em cada célula que ele vai. Então, ele muda muito. Por isso que a gente tem que ficar refazendo as vacinas, né? Porque aí os vírus, por mais que seja ali a mesma espécie, eles estão com características diferentes, né? Aí a gente também tem as vacinas pneumocócicas agora, o SUS também está liberando a Pneumo 20. Aí você fala, Luri, essas pneumos aí, vacina que chama pneumo, é só protege para pneumonia? Na verdade, não. Ela protege sobre para as bactérias, né, doenças que são causadas pelas bactérias pneumococos. E não é só pneumonia, né? Meningite, sepse, que é aquela infecção generalizada, bacteremia. Então, é muito importante, é sempre importante ver se a gente faz parte do grupo que pode tomar, né? Por exemplo, a Pneumo 20 agora que lançou, as crianças até 5 anos protegem contra pneumonia e meningite, o que é muito importante, porque são doenças graves, né, em relação às crianças aí, né, principalmente. Então, e a vacina da Covid também, né? Tomar ali os reforços, acho que todo mundo aí tomou, né? Então, fazer essa prevenção, né? A gente está aí protegido. Medidas gerais, né? Então, aí eu brinco aqui, evitar a poluição. Você fala, pô, Luri, moro em São Paulo, moro numa grande metrópole. Realmente, não tem como a gente evitar essa poluição ali dos carros, mas, por exemplo, quando a gente falou de cigarro, né? É uma poluição, é uma fumaça e tudo mais. Evitar na nossa casa, né? Sempre deixar a casa arejada, evitar locais com mofo, né? Evitar locais também com muita poeira, acúmulo de tapete, cortina, bichinho de pelúcia em quarto de criança, né? Assim, isso é importante para quê? Para a gente não irritar a mucosa nasal. Lembra que eu falei da proteção, né, que a gente tem aqui? Então, quanto mais a gente tem esses fatores irritativos, mais aquilo fica inflamado e não protege mais a gente. Então, quem tem rinite, né, ou quem é muito alérgico, tem que fazer um acompanhamento contínuo, principalmente no frio aí, né, para a gente tratar e deixar essa barreira boa protegendo a gente, né? Lavar as mãos. Gente, parece uma coisa muito boba, mas por que que no frio a gente, né, acaba pegando mais gripe? Várias coisas. A gente começa ali, tirando aquele casaco do armário que estava guardado há muito tempo, aí vem o quê? Essa poluição, né? Esse alérgeno. A gente está muito mais aglomerado, vai no transporte público, tá tudo fechado a janela. Hoje em dia acaba que, né, com ar-condicionado, isso é meio que sempre, mas sempre fechado, a gente vai para o escritório, tudo fechado porque tá frio, em casa tudo fechado, na escola das crianças tudo fechado. Então, aquele ar fica circulando sem trocar. E aí, uma pessoa que está com um vírus, com uma bactéria, espirrou, ali tossiu, vazou gotícula, se encontra, pode contaminar as outras pessoas. E a questão de lavar as mãos é isso. Lembra que eu falei que no frio, às vezes piora sintoma, o nariz escorre mais, a gente fica com a rinite mais atacada, espirra, tosse mais? A gente vai lá, coça o nariz, sem querer, pegou ali no computador, o amigo foi, mexeu no seu computador, foi lá, coçou o olho. Já pode contaminar, né? Por isso que criança, eu acho que quem tem filho aí até uns 4 anos, ou o filho vai para a creche, tem aquele caos, né? A criança não fica bem, parece que toda hora tá gripada. Por quê? Criança não tem isso, né? Criança põe a mão na boca, põe a mão no chão, não tem jeito, a gente vai ensinando ali quando a criança vai ficando maiorzinha, né? Por isso que tem esse caos, assim, e aí os prontos-socorros vão ficando cada vez mais cheios, né? Então, lavar a mão, gente, muito importante. Álcool em gel agora, né? Depois do Covid, todo mundo tem um ali na bolsinha, sempre passar. E uma coisa que, assim, é meio desagradável, mas faria muita diferença,
é quem estar gripado, né? Quem estiver com sintomas ali, usar uma máscara quando estiver, por exemplo, no transporte público, no metrô, no ônibus, né? Ou às vezes no escritório, precisou ir para fazer uma reunião, né? Colocar uma máscara. Se todo mundo fizesse a sua parte, a gente ficaria muito menos gripado, né? Hoje é até estranho quando a gente vê alguém de máscara, tal, a gente já desacostumou, mas é um hábito saudável no sentido, poxa, eu tô gripado, não quero passar para as outras pessoas. Se eu tiver num ambiente ali, né, de aglomeração com muita gente, vou colocar máscara naquele período, né? Isso já ajudaria bastante também. É, a questão aqui, né, de mudança climática, que a gente falou do frio, aí tem a primavera também, porque tem esse pólen, aí você fala, ai, Luri, eu nem vejo flor, nem vejo pólen por aqui. Mas, gente, isso, assim, incrivelmente fica no ar, né? Não é uma coisa que a gente vê. Então, às vezes, né, quem tem filho que tem muita rinite, muita asma, ou quem tem mesmo, né, essas doenças, fala, nossa, chegou o inverno, chegou a primavera, eu fico pior, né? Por causa disso, por causa dessa irritação aqui da mucosa nasal, que acaba deixando, né, sem proteção e a gente ficando mais suscetível aí a pegar alguma doença, né? Então, aí a gente se cuidar, uma coisa também importante, fazer lavagem nasal. Nossa, muito ruim. É ruim, gente, mas é muito importante. A lavagem nasal, né, com sorinho morno, morno e soro para não arder muito, tá? Dá para fazer a preparação caseira também, fazer ali na hora do banho. Isso ajuda tanto a hidratar a nossa mucosa nasal, né? Quanto mais hidratado, menos irritada ela vai estar, e a limpar mesmo dessas poeiras e da poluição que a gente vive aí todo dia, né, nas cidades grandes. Então, podemos passar. Aí aqui, né, da questão das vacinas que a gente falou, essa questão para a gente ficar atento, né, para fazer a vacinação, ver se você tem indicações, né? Então, vacina de gripe, quem que deve tomar, né? Crianças de 6 meses a 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, né? Quem acabou de ter filho, quem tem doenças crônicas, profissionais de saúde, a gente vai ali no posto de saúde, consegue tomar, né? Então, é importante. Aí você fala, putz, Lúria, eu não tenho certeza. Será que a minha doença se enquadra para eu tomar ou não? Aí sempre procura um profissional de saúde para tirar essas dúvidas, porque às vezes você não consegue pegar no posto, mas a gente faz uma cartinha para o CRI, que é um lugar também do SUS, que dá aí vacinas para em casos mais específicos. Aí podemos passar. Aí, vacina de Covid, eu acho que todo mundo já sabe, a maioria das pessoas já tomou. As pneumocócicas, que eu falei que é do pneumococo e está muito associada a proteger da pneumonia, né? A gente tem a 13, né? Assim, 13, 23, o que que isso quer dizer? 20 é quantos tipos ali, né, da bactéria ele vai proteger. Então, a gente vê aqui crianças, né, da VPP 23, crianças, idosos de mais 60 anos, doentes crônicos, né? SUS, a gente encontra também na rede privada, né? Mas a gente tem que se beneficiar aí do SUS, se puder, né? Tomar, se tiver indicação. Aí isso é uma dose única e depois tem um reforço em 5 anos para quem está num grupo maior de risco, tá bem? Aí podemos passar. E agora, só finalizando aqui, né, da Pneumo 20 também. Então, você fala, nossa, Luri, minha filha tem asma grave, eu tenho asma grave. Tá podendo tomar essa vacina, tá? Procura um profissional, a gente avalia, faz uma cartinha e pode tomar sem custo, tá bem? Então, vamos sobre mitos e Agora verdades. a hora dos mitos e verdades. Vamos ver quem acredita ou não nas coisas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a primeira. Então vamos lá, né? Eu acho que eu já dei uns spoilers Já, aí, né? total. Totalmente, que a gente fala, né? O frio direto causa gripe ou resfriado, né? Se prestar atenção na palestra, né? Vocês já sabem qual é a resposta. Vamos lá. Podemos passar. Aqui, né? Não, porque o frio ele não causa direto a infecção respiratória, né? A gente vai lá, gripe, resfriado, né? Que é o mais comum que a gente tem, é causado por vírus, né? Vários tipos de vírus, influenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, isso tem um monte, né, gente? Aí, o porquê, né, que eu falei da gente adoecer mais no inverno, aí a gente vai ficar mais aglomerado. Ah, outra coisa que eu não falei do inverno, o ar seco, né, gente? Você já foi para um lugar mais seco, mesmo que não era inverno? O pessoal tá falando aqui, o pessoal tá conseguindo ver? Acho que caiu em alguns lugares. Deixa eu ver. Vou continuando aqui. O pessoal tá vendo?
Tô conseguindo? Ah, Tá então tá bem. aparecendo? Tá aparecendo, gente? Acho Digam que tá aí. aparecendo. Acho que foram para algumas pessoas. Então, né, assim, o ar seco, sabe quando a gente tá assim, você fala, nossa, meu nariz tá seco, eu puxo o ar, tá ardendo, né? Caramba! Realmente, o ar seco, ele vai facilitar a entrada do vírus, por quê? Né? Porque ele vai ressecar, quanto mais ressecado, mais chance de ficar inflamado. Eu sempre faço uma comparação assim com a nossa pele, né? Imagina, minha pele, sua pele tá hidratada, tá bonitinha aqui, se cair uma sujeirinha, não tem problema, você faz assim, não problema nenhum. Agora, imagina que sua pele tá seca. Não sabe quando a gente esquece de passar o creme, tá frio, a pele fica ressecada, fica rachada. Aí, de repente, você bate um pouquinho, a pele já abre um machucado. Imagina, se entra uma sujeira ali, a chance de criar uma infecção é muito maior. Então, a mucosa do nariz é a mesma coisa, né? Então, o ar seco do frio vai facilitar que o vírus se espalhe, né? E tem essa questão, como eu falei, que os vírus são muito inteligentes, às vezes eles sobrevivem melhor nas temperaturas baixas, aí por isso que espalha mais no frio. Ai, essa é da coisa de vó, né? Vó, mãe, a gente já ouviu. Ai, eu não dou nada gelado, porque se eu dou, vai piorar, vai pegar aí uma pneumonia. Será que é verdade? Vamos lá. Então não é, né, gente? Ainda bem, imagina a gente tomar uma cervejinha gelada e pegar uma pneumonia, não dá, né? Então, assim, bebida gelada, ela não vai causar pneumonia, não vai causar infecção, né, de gripe, nada, porque sempre que eu bato nessa tecla, quem dá essa infecção é bactéria, é vírus, é fungos, né? Mas Entendi. aí, putz, Luri, eu O que tomei que você tá ali um fazendo com isso agora? sorvetinho no gelado e achei que piorou. Ó, Pode desenrola aí. piorar sintoma em quem já tá doente? Sim, né? Às vezes esse choque térmico da gente tomar, né, uma coisa gelada, até quando tá calor, né? De dar aquele estímulo da tosse, né? O frio ali faz uma vasoconstrição, dá uma tossinha. Às vezes a gente tomar uma bebida muito gelada, né? Pode às vezes piorar algum sintominha que tenha, dar esse reflexo da tosse, mas não vai levar a uma infecção. Então, não está proibido de tomar sorvete no inverno. Essa daqui me lembrou também de quando você é criança, assim, que você põe o pé no chão descalço. Vai pegar uma gripe, menino, põe chinelo. É, exatamente, exatamente. Também não dá gripe pôr o pé gelado no chão, só é ruim, né? Pôr o pé Não, no é chão ruim, é gelado. péssimo, né? Aí a gente fala aqui, né? O frio pode desencadear crise, né? Em quem já tem doença respiratória crônica, asma, DPOC, uma rinite ali mais grave. Já respondemos também, né? Mas vamos falar um pouquinho mais. Isso super verdade, né? O ar frio vai causar esse broncoespasmo, né? Que é apertar, como eu falei, o espacinho assim. E aí a gente vai sentir aquele desconforto. Quem tem asma no frio, né? Fala, nossa, eu já tô sentindo meu peito chiar, né? Tô respirando pior, principalmente se vai às vezes praticar um exercício no frio, né? Então, é importante que a gente esteja agasalhado, e aí a volta certa de novo, né? Leva a blusa, não esquece de levar a blusa. Por quê? Porque a gente estando mais agasalhado, o corpo estando mais quente, o ar que está entrando ali para a gente estando mais quente, vai dar menos essa sensação de gelado aqui dentro, de piorar os sintomas de criar esse broncoespasmo, de ressecar o nariz. Então, sempre é importante aí estar frio, a gente vai se cobrir ali por um cachecol, por um gorrinho, estar sempre bem aquecido. Aí aqui quero falar um pouquinho, né, do diagnóstico, exames, porque a gente sempre fica muito preocupado, né? Assim, por exemplo, nossa, eu acho que, pô, eu acho que eu tô com uma pneumonia, tô tossindo, ou nossa, eu sei que tá doendo minha testa, eu tô com sinusite, eu sempre tenho sinusite. Então eu acho legal a gente conversar disso, né? Até pra gente ter mais consciência quando for ter um atendimento médico. Eu acho que é super saudável, né, o paciente falar, discutir, perguntar, né, para trocar ideia ali sobre o diagnóstico. Então, quando a gente vai pensar, né, a espirometria, que é também um exame que chama prova de função pulmonar, não sei se alguém aqui já fez, tem que ficar assoprando um caninho ali para testar. Isso é muito importante para a gente diagnosticar asma, para a gente diagnosticar DPOC, né? Uma coisa aqui que eu gostaria de falar também é das bronquites. Você fala, tipo, nossa, eu não tenho asma, mas eu tive uma sinusite, depois eu melhorei, mas fiquei com uma tosse por tanto tempo. Às vezes a gente pode ter uma bronquite pós-infecciosa. A bronquite é mais ou menos como se fosse uma asma que não é crônica, né? Ah, como eu falei, a asma você tem, tem que tratar a vida inteira.
A bronquite, às vezes, depois que a gente tem alguma infecção leve ou grave, aquele espacinho mais apertado pode continuar porque inflamou. Aí a gente melhora dos sintomas gerais, mas fica com a tosse. Então, sempre é importante procurar atendimento também para fazer esse tratamento dessa bronquite, porque às vezes pode ser essa bronquite pós-infecciosa. E aí o raio-x, né? Tipo, você fala, eu quero tirar uma chapa do pulmão, doutor, tô achando que eu tô com uma pneumonia. De fato, o raio-x, ele ajuda a identificar a pneumonia, né? Tuberculoses também. O raio-x, assim, ele não é o exame que vai... Às vezes, no raio-x não aparece a tuberculose, mas pode aparecer, né? Se a gente tá com pneumonia, vai aparecer no raio-x, mas é muito importante que o médico, né, auscute o seu pulmão, porque, assim, parece uma coisa antiga, mas, gente, o nosso corpo é a coisa que mais vai falar sobre o que a gente está sentindo. Então, o médico fazer o exame físico é muito importante para o diagnóstico também. Aí, as tomografias, né? Sim, a gente não precisa pedir uma tomografia para diagnosticar uma pneumonia, tá, gente? A sinusite, como eu falei, também não, é diagnóstico clínico, é exame. Mas se tá, por exemplo, tratou aquela sinusite, não ainda ficou com sintomas, tá com uma suspeita de algo crônico, né? Aí a gente pede uma tomografia de seios da face, porque o raio-x de seio da face para pneumonia, gente, assim, eu não sei se as pessoas estão acostumadas, né? Eu já ouvi falar, o médico pedir, não serve para nada, só confunde diagnóstico, não confirma diagnóstico. Então, o importante é um bom exame clínico e, na suspeita de algo crônico, pedir essa tomografia. O que é importante também, né? Além dos exames aí que podem ajudar, a gente fazer a nossa parte como paciente, né? Então, tratar direitinho, fazer o que o médico falou. Tomei antibiótico 2 dias aqui, melhorei, acho que eu não preciso mais. Precisa, porque senão a gente mata as bactérias mais fraquinhas e deixa as mais fortes sobrevivendo lá. Então, é importante fazer, né? O tratamento certinho, né? Fazer as outras coisas, às vezes também, poxa, ter um estilo de vida mais saudável, tomar mais água, parar de fumar, todas essas coisas também vão ajudar que a gente adoeça menos, né? Sempre que a gente tiver um sintoma agudo também, procurar atendimento, não se automedicar, não tomar aquele remédio, né, que algum vizinho deu. Lembrar, eu sempre gosto de falar assim que a azitromicina é um antibiótico, não é um remédio para gripe. O Covid confundiu muito isso, né? Então, às vezes você fala, eu tenho uma azitromicina aqui que sobrou, tô com um pouquinho de gripe, vou tomar. Não, a azitromicina é antibiótico, ela só mata a bactéria. Mas tem problema, Luri, se eu tomei ali também, vai, mal não faz. Faz, gente, porque se a gente toma antibiótico sem precisar, a gente está criando bactérias cada vez mais resistentes no nosso corpo. Então, por isso que é importante ali o médico te ouvir, te examinar para fazer o tratamento certeiro. E o que é importante também? A questão da evolução da doença. A gente, tanto o médico dá valor a isso, quanto o paciente perceber. Poxa, eu fui no médico, fui atendido, comecei a tomar meu remédio, ele falou que em 1 a 2 dias ainda podia ter algum sintoma, mas estou no terceiro, quarto dia, piorei. Ou veio um sintoma diferente, isso é sinal para retornar no atendimento, porque pode ter sido prescrito um remédio que não foi adequado, ou tem alguma outra coisa a mais ali que a gente precisa analisar, né? Então, não tenha vergonha de falar, putz, não melhorei, vou voltar no... Vai, volta, e o médico tem que te atender bem, né? Sabendo que é muito importante esse retorno. Da lavagem nasal aqui também, né? Já falei, eu vi que alguém falou aqui que é fã de lavagem nasal, também sou fã. Pois é, a Renata colocou aqui, mas ela emendou uma pergunta. Que daí, Pode quando você falar. terminar, a gente coloca todas Tá as bem. perguntas. Perfeito. Aí aqui dá lavagem nasal, e aí também tirar essas coisas de muita cortina, tapete, carpete, bichinho de pelúcia, né? Aí eu falo, parece chato, principalmente quando você tem que falar para criança, né? Ai, tira esses bichinhos de pelúcia, pelúcia mesmo, né? Mas são coisas que fazem muita diferença, gente, para a gente ter menos doenças respiratórias. Podemos passar. Então vamos para dúvida. Chegamos na hora que todo mundo gosta, na hora de responder as dúvidas aqui. E aí você estava comentando, né, que a Renata falou que ama lavagem nasal, que faz todos os dias, independente se está frio ou calor. Só que ela pergunta se ela pode causar otite ou dor de ouvido, porque no filho dela de 12 anos, ela fez 2 vezes e ele teve dor de ouvido e numa outra otite. É um bom ponto isso aí, legal a pergunta. Não, uma pergunta ótima, porque a gente vê muito acontecer. Aí, o que pode acontecer, né, Renata? Assim, tem toda uma questão da técnica,
mas isso pode acontecer, porque tá tudo ligado, né? Aqui o nariz é ligado aos seios da face, que é ligado ao ouvido. Sabe quando a gente, às vezes, afoga na piscina ou entra água, que a gente sente que entrou no nariz, entrou aqui, entrou no ouvido, porque realmente tem uma comunicação. Então, o que que é importante? A gente fazer a técnica correta, com o volume correto também para a idade, né? Mas caso sempre, mesmo que cumpra toda essa parte da técnica, que eu já vou explicar, o paciente tenha otite de repetição, aí a gente muda, né? Fala, beleza, não vamos fazer a lavagem nasal, vamos só espirrar de leve, um sorinho, né? Porque é uma questão de custo-benefício. Mas sim, isso pode acontecer. Mas é importante a gente fazer a técnica correta. Então, o que que é importante? Dependendo do tamanho, né? Quando a gente fala adulto, criança, bebê, é um tipo diferente de quantidade de soro, né? E o dispositivo é muito importante também. Se a gente vai fazer com seringa normal, é sempre importante cortar aquela pontinha da seringa que tem para encaixar bem no nariz, né? Toda a nossa narina tem que ficar bem tapadinha assim com o dispositivo, ou a seringa, ou aquelas bisnaguinhas que vendem também, né? Então tem que ficar ali bem posicionado. E não precisa, não é para apertar com tudo, porque às vezes a gente pensa, nossa, eu vou apertar bem forte para movimentar toda aquela secreção. Não, é Vai aos limpar até o poucos, né? cérebro. Exato. Porque aí, quando a gente espirra muito forte, isso pode ir para um outro lugar que não deveria. E qual que é a posição da cabeça? A gente sempre vai fazer a cabeça para frente, nunca para trás, porque para trás a chance de cair no ouvido é muito maior. Então a gente vai inclinar para frente, a gente vai inclinar um pouquinho para o lado. Então, se eu estou colocando aqui nessa narina, eu vou inclinar para frente, inclinar para o lado. Qual é a outra técnica? Abrir bem a boca, fazer assim, ó. Porque nesse movimento que a gente abre a boca, tampa um pouquinho essa região do ouvido. Então, são essas técnicas, né? E saber que para criança, às vezes a gente não precisa, é melhor que a gente faça com uma menor quantidade, mais vezes, do que de uma vez só, muita quantidade, né? Então, fazer aos poucos nessa técnica, mas às vezes tem crianças que têm mais facilidades, às vezes até por questões de variações anatômicas mesmo no rosto, que pode causar uma otite. Então, se percebeu, putz, não, Luri, eu fiz ali a técnica correta mesmo da lavagem nasal e causou uma otite. Aí a gente fala, bom, então vamos para uma outra técnica que é só comprar ali um sorinho de spray para ir espirrando, para ir umidificando e fazendo ali um trabalho que é um pouco menos efetivo, mas que também não causaria aí a otite no filhão, tá bem? Perfeito, perfeito. E tem as mamães aqui que estão super preocupadas. Acho que é um tema, né, que quando chega o frio, as mamães já ficam super preocupadas. A Elaine perguntou: minha filha tem 2 anos e 7 meses e já tomou a pneumo 10. Ela precisa tomar pneumo 20? Certo. Ela tem quantos anos? 2 e 7. 2,7. A pneumo 20, ela tá ali mais, ela protege para mais tipos, né, de bactérias, quando eu falei do 10, 20, né? Então, sim, é importante, ela pode tomar sim, se precisar, né, inclusive, assim, como ela tá na idade, até os 5 anos, né, pode tomar na UBS, aí importante também, né? Sempre bom falar na hora que for tomar a vacina, né, da questão do tempo que fez uma vacina ou outra, porque isso pode variar, né? Mas ela sim está aí na faixa etária e no critério de poder tomar a vacinação para ela estar ainda mais coberta. E eu vi aqui também, né, uma pergunta legal do Hugo sobre a questão da. Ah, a Renata falou da seringa de 10 ml, né? Certo, a seringa de 10 ml para uma criança de 2 anos é até pouquinho, pode ser até de 20, mas a gente tenta fazer com a seringa, Rê, como eu falei, corta essa pontinha ou compra aqueles adaptadores, né, que tem, para ficar bem, bem tampadinho o nariz dele, cabeça para frente, lado, bocona aberta, devagarzinho, não espirra muito forte. Aí vamos vendo se isso alivia a questão do otite, mas como eu falei, às vezes a gente tem que mudar aí a abordagem se o paciente tem muita facilidade. E o Hugo falou aqui do desvio de septo, né? Ele falou, pô, eu tenho desvio de septo, eu posso fazer a lavagem normalmente? Pode. Ela vai ser tão efetiva? Talvez menos efetiva do que em quem não tem o desvio de septo, mas ainda assim é importante fazer. Por mais que você não sinta que saiu pelo outro lado ou que foi aqui para trás da garganta, né? Só de ele fazer já esse turbilhão aqui dentro, mesmo com o desvio impedindo que o soro flua, né, de forma adequada, já vai auxiliar, né? Você só não vai sentir que a água, que o soro está passando daquela forma adequada, mas ainda assim
pode fazer nessa técnica que eu expliquei, devagarzinho, tá bem? E tem benefícios de fazer sim, tá bem? Dessa parte da lavagem nasal. E aqui, Boa. do cigarro, né, eletrônico que o Hugo também perguntou, é mais prejudicial do que cigarro tradicional? Os dois são ruins iguais, né? Mas uma coisa que eu acho que eu pontuo assim do cigarro eletrônico é que tem alguns pontos que podem fazer com que a gente assim fume mais, né? Porque o cigarro ali, aquele que a gente vê, né, de carteira, que o pessoal fala cigarro branco, às vezes a gente olha e fala, putz, acabou meu maço, fumei um maço de cigarro, fumei tantos cigarros. O cigarro eletrônico, você não tem essa noção. Ele não tem cheiro. Então, às vezes, em um lugar que você não fumaria um cigarro branco, porque ia incomodar todo mundo, você vai fumar o vape, né? Eu vejo muita pessoa, às vezes, no banheiro, assim, não na Bencorp, né? Pelo amor de Deus, mas, assim, o pessoal me relatando, né? Assim, pô, às vezes no banheiro do trabalho, no banheiro da faculdade, ou até pessoas novas, assim, na escola ali porque não deixa cheiro, porque está na palma da mão, porque então, às vezes essas facilidades que o cigarro eletrônico traz, eles acabam fazendo com que a gente consuma muito mais, né? E tem esse fator também desse líquido que a gente não sabe o que tem lá dentro, que ele é um líquido, então a gente inala um vapor e isso pode acumular essas pequenas, né? O vapor, lembra, né? Sai como uma fumaça, mas ele condensa e às vezes forma uma gotinha. Imagina essa gotinha vindo para dentro do seu pulmão. Então, assim, os dois são tão ruins quanto, né? Não tem como, não existe troca, de um para outro. O importante é a gente parar de fumar. Mas o cigarro eletrônico, que nos primórdios até foi colocado como algo que ajudaria as pessoas a É, pararem de fumar, exatamente. isso caiu por terra, tá? Então, os dois são muito nocivos. Verdade. Acho que essa daqui você até já respondeu, é da Elioneide, e ela comentou: Luri, tem pessoas que não tomam a vacina da gripe, pois falam que ao tomar a vacina fica gripado. O ficar gripado na sequência por conta da vacina, você já respondeu, mas acho que pode comentar. Sim, vou comentar que eu acho que é importante. Assim, não é que a gente fica gripado, né? Como eu falei, a gente não desenvolve a gripe, mas a vacina, ela provoca uma resposta no nosso corpo, né? Por que que a gente toma vacina, né? Qual que é a ideia da vacina? É como se a gente estivesse apresentando o inimigo para o nosso corpo falar, opa, então já vou preparar o meu exército, né? Nessa do corpo se movimentar para preparar o exército de defesa para esse possível inimigo que vai chegar, né? O corpo está ali se movimentando e pode gerar alguns sinais, que é a febre, né? A febre, ela é um sinal de defesa do corpo, né? É um sinal que algo está acontecendo. Então é como se eu estivesse alertando o meu corpo com a vacina, né? Então às vezes a gente sente febre, sente dor no corpo, porque o corpo está se preparando ali, né? Tendo esses sinais porque ele está se preparando para fazer aí os soldados de defesa. Então, não é que a gente desenvolveu a gripe, tá? Mas a gente desenvolve sintomas por causa da reação do nosso corpo com a vacina para produzir a defesa, né? Então, não é que a gente pegou a gripe, que a vacina tem a gripe, mas sim, a gente pode ficar com uma febrinha, com desconforto ali 24 horas depois, isso acontece, tá bem? Boa. A Daniele Nascimento falou o seguinte: tem uma filha de 5 anos que foi diagnosticada com rinite alérgica desde os 2 anos. Ela faz uso do Amomi, se eu Uhum. estou entendendo, Amomi e Montelukast de sódio. Mas toda vez que o tempo muda, ela fica doente, com uma tosse carregada, nariz congestionado. O otorrino dela não muda a medicação. Haveria outro tratamento? Certo. O importante é a gente entender se o que ela tem é só a rinite, né? Como eu falei da asma, principalmente criança que desde pequena tem problema respiratório, criança que desde pequena tem muita alergia, né? Muito alérgico, alérgico a pó, alérgico a gente fala que é o atópico, né? As pessoas atópicas, que qualquer estímulo alérgico é muito maior do que para as outras pessoas. Bebê que teve bronquiolite ou quem tem asma na família, né? A chance é grande.
de ter asma, né? Então, às vezes, o que ela pode estar tendo aí nesse período de frio não é nem a rinite descompensada, mas uma bronquite, uma asma. Então, o importante é fazer alguns exames mais específicos, né, para a gente ver se de fato não tem outra coisa que precise fazer outro tipo de tratamento ou um tratamento adjuvante, que a gente fala, um tratamento junto, né? Porque às vezes a gente tem que tratar a rinite, tem que tratar a asma, né? Então, é importante, acho que, investigar um pouquinho melhor aí, dado esses sintomas da tosse, quando muda o tempo e tudo mais, para a gente ver se ela de fato é uma criança mais alérgica do que o normal. Tudo isso dá para a gente fazer aí com os exames e conversando bem numa consulta. Ótimo, acho que as perguntas aqui encerraram. A gente, se tiver mais alguma, a gente ainda tem 2 minutinhos aí, acho que ainda dá para fazer. Mas eu adoro, doutora, fugindo um pouco da ciência, da medicina popular, cara. Uhum. Sabe por quê? Eu lembro bem quando eu era garoto, assim, começava a dar uma tossida, minha mãe já vinha com a colher, mel, Meu limão e limão. própolis. Toma aqui Sim. que amanhã melhora. E, cara, e melhorava, você sabe? E não, e ela tá certa, sabia? Ela tá Caraca, certa. O mel com limão e o própolis, eles ajudam, eles têm um fator expectorante que a gente fala, né? Ajuda a sair o catarro, o própolis é anti-inflamatório. Então, de fato, tem coisas que às vezes a gente vai, né, propagando da coisa da avó, da mãe, mas que fazem sentido, né? O gengibre também tem verdade. um potente anti-inflamatório, então a balinha do gengibre para dor de garganta, né? Se aquecer no frio, então tudo isso tem sentido mesmo, assim. Você vai indo em escala, porque começava no mel e no própolis, aí se não desse certo era o chá, que aí o chá já tinha lá a cidreirinha, o gengibre, já ia colocando. Eu falei, ah, ó, o time tá reforçando aí de combate. Exato, exatamente. Eu Gente, vi o fala, pode pessoal falar. aqui, só um pontinho, pessoal. A Renata colocou aqui xarope de cebola, né? Xarope Os de chás da cebola. vovó. De fato, assim, eu falo, né? Eu só um pontinho assim, ter uma boa alimentação é importante, porque nos produtos naturais, nos alimentos, nos chás, tudo, a gente tem vitaminas, a gente tem também potencial ali de ajudar a curar. Lógico, às vezes a gente precisa recorrer a um remédio, né? Mas Essa- manter uma boa alimentação e ter ali essas vitaminas e nutrientes ajudam mesmo, e no momento agudo também podem auxiliar aí nos sintomas. Sim. Uma vez eu fugi, que minha mãe queria me dar suco de beterraba com laranja. Hoje eu gosto, mas na época, criança, eu corri dela para não tomar. Mas é Gente, ótimo. muito bom, muito bom. Doutora, ó, antes da gente encerrar aqui, gente, vocês viram que tem um QR Code aí. Avaliem o nosso evento, deixem sugestões, envie para a gente aí também sugestões de eventos. Se tiverem dúvidas eventuais que a gente não respondeu aqui, a gente recebe, passa para a doutora e depois a gente vai respondendo e até pode ser insumo para a gente nos próximos eventos. Então, agradecendo muito a parceria e participação de vocês, eu vi que tem até uns nominhos aqui que já apareceram em outros eventos. E, doutora, super, super, super obrigado por essa hora valiosíssima, né, de conhecimento que você compartilha com a gente sempre tão gentilmente. E tão solicitando nos nossos pedidos aqui. Então, super obrigado mais uma vez. Toda a nossa equipe agradece aí você pelo seu tempo. Imagina, imagina, é um prazer. Fico aí à disposição das dúvidas e tudo mais. Me chamem para as próximas. Gente, vocês que estão aqui com a gente nessa tardezinha fria, esperem que não vamos tomar chuva hoje. Não sei se tem chuva vindo aí, mas tomara que não, para não atrapalhar a ida embora, né? Mas é isso, gente. Muito, muito, muito em nome da Bencorp, do Grupo lá, que eu agradeço todos vocês, a participação de vocês, e a gente espera vocês nos nossos próximos eventos. Tá bom? Doutora, muito obrigado, e a todos também, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.